A paz seja convosco, povo do Altíssimo, que o Eterno abençoe. Estamos gravando mais esse vídeo para ajudar algumas pessoas, que acompanham o nosso trabalho no YouTube. Seja bem-vindo você que já conhece o trabalho, um pouco do nosso trabalho. Estamos com novidade. Tem uma novidade, uma informação quente para você que acredita, que tem fé. Nós falamos de fé, como nós temos assim nosso segmento, nós fazemos parte de um povo que crê no Criador. Cremos que há um Criador, porque é impossível não haver um Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há. Eu acredito que existe inteligência no universo. Eu creio que o universo foi criado por alguém, que isso não é obra do acaso, como algumas pessoas falam do Big Bang. Então eu acredito mesmo que existe um ser superior ao ser humano. Acredito que realmente esse ser não faria tudo isso e abandonaria, não. Eu não abandonaria uma obra como essa, a Terra, se eu a tivesse criado. Você abandonaria? Claro que não. Então, no mínimo, nós estamos sendo então monitorado, observado. Então quem? É o Criador. Com Ele nós falamos, com Ele nós conversamos. Eu acredito que a civilização antiga, a nossa civilização mesmo, antiga, os humanos, tiveram dificuldades para conversar, tiveram dificuldades no passado. Como nós vemos a evolução, nós acompanhamos a evolução e somos ser que temos que evoluir também, pois cada ano, se você vê, surge uma marca nova no mercado, algo novo aparecendo, seja o produto que for, aparece sempre uma inovação, não é verdade? Nós tivemos algum tempo atrás, o telefone nosso era um telefone de orelhão de rua, era um telefone de aquele fio, dentro de casa, e lá atrás, bem atrás, nós encontramos uns telefones bem antigos que estão nos museus hoje, para nós vermos que realmente a humanidade não parou no tempo, não. Isso é bom. Mas eu tenho pouco tempo para falar. Quero dizer para você que não sou um fanático religioso, como muitos são. Eu considero fanático religioso, sim, alguns, porque eu acredito que nós temos que evoluir também na questão da religião. Nós cremos que tem que evoluir, porque a religião, quer queira, quer não, ela é uma ciência. Ela é uma ciência. Tudo que você estuda é ciência, tá? Então nós temos que evoluir, temos que aprender, temos que buscar. Agora é importante entender que aquele ser supremo, o Criador, ele contactou sim com os antigos e passou para eles informações que hoje nós temos, que é conhecido como a palavra. Então esse ser, uma vez que ele contactou com a humanidade, claro que ele escolheu a dedo, do jeito dele, do dedo dele, mas ele escolheu. Esses seres deveriam então organizar a humanidade, colocar em ordem o povo, porque realmente, se você tem uma casa, você não quer que ela vire uma bagunça, quer queiram alguns ou não. Creio que a terra é uma casa do Criador, é uma obra do Criador, e Ele quer ordem nessa casa, Ele quer que cuidemos dessa casa, e isso foi dito através de pergaminhos, através de inspiração. Ele fala com as pessoas de várias maneiras, ele tem mecanismo de falar, e Ele fala através de sonhos, Ele fala através de visões, Ele coloca a palavra dEle na boca da gente. Ele diz isso: não preocupeis com o que haver de falar, porque eu colocarei minhas palavras na vossa boca. Então, eu acredito que nós precisamos realmente, digamos assim, servi-lo, porque se não vivermos para servi-lo, não servimos para viver para Ele. Ele nos trouxe, nos deu a vida com um propósito. O que o meu Pai não conseguiu fazer, Ele espera que eu faça para Ele. E eu tenho tentado fazer para Ele, tenho me esforçado para fazer o melhor para Ele.
Claro que eu sei que eu não sou perfeito, não cobro perfeição de você e não vou cobrar a perfeição de ninguém, porque eu jamais serei perfeito enquanto nós estivermos aqui nesse plano, em carne, osso, sangue. Nós não conseguiremos ser perfeitos. Ainda que nós venhamos tentar, e muito, nós ainda não conseguiremos. Os que viveram antes de mim disseram isso também. Paulo, conhecido como Paulo, falou: não que eu haja alcançado a perfeição, mas caminho para isso. Eu acredito sim que existe então um Criador no céu e na terra, e que levanta homens para isso. Ele dá condições a esses homens de fazer isso. Muitas vezes esses homens que ele chamou não tiveram riqueza, nem todos a ele deu riqueza. Nós encontramos homens que dizem assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas dizem assim: levanta e anda, e ele andou. Então é muito interessante isto. Eu conheci um homem que, segundo a Escritura, segundo sua história, sua biografia relatada na Escritura, conhecido como Elias, que é Olial, o nome dele, Oliarro também em hebraico. Ele dizia uma palavra e falava: segundo a minha palavra isso acontecerá, e acontecia. Ou seja, e aí o Criador falou com ele: vai, come este pão aí, e você vai andar 40 dias. E ele ouviu da boca do Criador para ele assim: beba água do ribeiro, beba água de um riacho. E ele bebeu água do riacho, água que hoje talvez muitos não beberiam. Ele bebeu, é profeta. Então nem todos os profetas tiveram uma vida boa, uma vida fácil. Aliás, nós encontramos na Bíblia um homem que teve a vida fácil. Eu me aproximaria de Salomão, que também foi profeta, Davi também foi profeta. Tiveram vida fácil financeira porque foram reis. Mas nós temos a possibilidade de também ser abençoados, se ele assim desejar. Quero dizer para você que falar dele é interessante. Eu o vejo todo dia. Eu vejo nas árvores, eu vejo no vento, eu vejo na chuva, eu vejo no sol, eu vejo nas estrelas, eu vejo em todas as suas obras, eu o vejo. Ele está presente. Ele é um ser muito ocupado. E eu quero dizer para você que ele é um ser muito ocupado. Não tem só essa criação nossa, deve ter milhares e milhares e milhares de incontáveis criações. Mas eu quero falar dele nesta hora, nesse momento. Eu estou com um programa aqui no YouTube. Como apóstolo, eu descobri que existe a fé, claro, e ela não é de todos. Shaul falou: a fé não é de todos. Então, tenho trazido uma mensagem para você. Creio no nome de no nome de Alcha, creio no nome de Yahushua, e creio no nome de Yahu. Para mim tudo é o mesmo nome, isso é uma questão de época. Questões de época, questões regionais. Porque eu acredito que Yah é o nome do Eterno. Também pronunciado Yahu, por quem tem dificuldade, porque na época os Yahudin possuíam uma dificuldade para puxar o R na garganta, falava Yahu, né? Com o tempo eles se misturaram com europeus, como os alemães que arrastam muito o R, e falaram Yahu. Os europeus que eu falo, alemães e outros mais, né? Mas enfim, meus queridos irmãos, em Yah, ou Yahusha, ou Yahushua também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas eu quero trazer coisa boa para você. Estudando sobre a sorte sagrada na Bíblia, eu descobri que Josué e Yahushua lançou sorte para dividir as terras no capítulo 16, 17 e 18. E aí eu faço um abrangimento sobre isso. E por isso eu passei então a estudar sobre a sorte sagrada. E aí descobri também um instrumento chamado Uritumim, que era também um instrumento de contactar com o Criador, que também dependia de
eram pedras de luzes que acendiam conforme o Criador respondia. Porém, nós encontramos no Novo Testamento também uma forma do Criador falar conosco, e também em toda a Bíblia nós encontramos isso. Uma das formas do Criador falar é a questão do lançar sorte. Quando Jonas estava no barco, Yonã, lançaram sorte para ver quem era, o que faria com ele, ou quem era realmente o culpado por aquela situação lá. Os marinheiros com medo, todos tiveram digamos assim, a luz do Pai de dizer assim: vamos lançar sorte, e lançaram a sorte, e a sorte caiu em Jonas. Meu querido, então encontramos a sorte sendo praticada pelo povo do Eterno, e há muito tempo eu venho ouvindo, aonde eu tenho caminhado, passado, eu tenho 40 anos de caminhada, e eu andei, a princípio, eu fiz assim, meus primeiros anos foram com os adventistas, um povo que eu admiro, não vou falar mal, nunca vou falar mal, porque a gente nunca pode ter cuspir, diz assim, no prato que comeu, tá? Eles são felizes crendo no adventismo, e eu também fui feliz enquanto criei. Então eu quero dizer para você que eu ainda creio no advento do Messias, creio que ele virá, e esta maravilhosa lição eu também aprendi com o Criador através deles também. Então que o Eterno esteja, eu não vou falar mal no meu canal, de nenhuma religião, não gosto de atacar, não gosto de dar exemplo, citar pastor, eu não vou citar que o Edir Macedo, ou que o R. Soares fez, ou então o Valdemiro fez coisa errada, não importa, não me interessa, o importante é eu fazer o certo. Se você concorda comigo, se inscreve no meu canal, dá o seu like e segue comigo. Vamos parar de falar mal das pessoas, né? Não importa, eu quero trazer coisas boas para você. Esse é o meu jeito de falar a palavra, meu jeito de falar a verdade, que eu acredito ser verdade, eu creio que a Escritura é a verdade. Certa vez eu estava numa cidade e uma criança de 2 anos, com a mãe, veio até o portão me receber. Eu havia pedido um copo d'água, a mãe foi buscar o copo d'água, a criança ficou ali. A criança colocou um brinquedo dela em cima da minha Bíblia, e eu disse para ela assim: filho, não coloca nada em cima da Bíblia não, que a Bíblia é a palavra do Eterno. A criança falou bem assim para mim: a Bíblia debaixo das coisas é a raiz das coisas, no meio das coisas é o coração das coisas, e em cima das coisas é a cabeça das coisas. Nossa, eu nunca tinha ouvido essa frase. Eu achei profundo e falei: nossa, baixou o espírito do filósofo aí, né? Brincando, né? Baixou o espírito do filósofo aí. Não sei que filósofo é esse, mas falou comigo. Filósofo, porque foi uma filosofada, né? E aí então eu, vendo aquilo, a mãe chegou com um copo d'água, veio até mim, e aí eu falei com ela assim: você ensina religião para ele? Ela falou: não, nós não tem religião em casa, meu pai, meu marido, meu esposo não tem religião, eu não tenho religião, nós não falamos nada de religião para ele. Vocês não falam nada da Bíblia? Não. Eu fiquei assim, sabe? Falei: então alguém falou comigo através dele. A Bíblia debaixo das coisas é a raiz das coisas, ele falou. No coração das coisas é, no meio das coisas é o coração das coisas, no meio. E em cima das coisas é a cabeça das coisas. Eu quero dizer que é o seguinte, em síntese, a Bíblia é a informação que está contida na Bíblia. É raiz, coração e cabeça. O quão é importante isso ser dito pela boca de uma criança. Eu falei: e aí você não ensina nada então? Ele falou: não, ele não sabe nem falar, ele está aprendendo a falar agora que ele está falando algumas palavrinhas. Eu falei: nossa, o Criador falou comigo mais uma vez. Mas eu tenho tido um contato com esse tipo de coisa, eu tenho tido esses contatos, esses contatos têm acontecido comigo. Esse tipo de contato tem acontecido comigo, meu querido. E eu vi uma criança falar isso comigo aí. Certa feita eu estava num outro lugar e eu vi agora, né? Eu quero dizer agora para você. Eu tive outro lugar, estava em outro lugar.
E eu ia pegar água num lugar que tinha uma fonte de água, termas, fonte de águas termas. Você sabe o que é isso? É lugar de área vulcânica. A água fica fluindo na terra, mas sai quente. Essa cidade é Poços de Caldas. Que tiver um mineirinho por aí, lembranças. Lugar lindo, Poços de Caldas. No centro da cidade tem um lugar, uma fonte de águas termas. Para quem não sabe, Poços de Caldas está construído em cima de um grande vulcão. Quem está aí não sabe disso, né? Tem um grande vulcão aí debaixo dos seus pés se você está em Poços de Caldas. Suba nessa montanha mais alta e olhe para baixo. Você vai ver que a cidade é cercada de montanhas em círculo. Na verdade é a boca de um vulcão. E eu subi naquela montanha bem alta lá e eu visualizei isso um dia. Mas o interessante é que desci lá embaixo, eu estava num hotel na cidade lá na época, e fui buscar água na fonte, e eu estava na fila, com a minha Bíblia, a minha professorinha, grande professora, que é a palavra, a escritura. Eu havia passado pelo seminário na época, estado no seminário e aproveitado o tempo para poder conhecer mais a escritura. E aí eu estava agora ali de férias naquela cidade. É interessante que eu ouvi enquanto eu fiquei na fila com a minha vasilha para colher água, e uma criança no colo de uma mãe olhou para trás, eu estava atrás dela, na época eu tinha 20 e poucos anos. Ele disse assim, com voz de monstro, aquela voz bem rouca, que não é de humano, disse assim: eu não gosto de você, eu odeio você, desse jeito. E depois voltou ao normal. A mãe conversou com ela e ela voltou a falar normalmente, mas a voz que veio da boca dela, o som foi horrível. Então eu tenho tido encontro de pessoas, de seres, com esses seres dentro das pessoas, espírito dentro de pessoas. E durante a minha vida eu trabalhei exorcizando, tirando o espírito de pessoas. Não foi poucos, foi muitos que me conhecem. Meu querido, minha querida, então cada dia eu tenho confirmado que o que está na escritura é verídico. Mas descobri que houve um acréscimo. Aliás, houve acréscimos e houve também retiradas, tá bom? Também. Uma das coisas foi o nome do Criador. O nome do Criador apareceria, segundo os estudos, meu mesmo e de outros, cerca de 7.000 vezes. Cerca de 7.000 vezes. E foi retirado totalmente o nome do Criador da Escritura. Naquela época, então, em que eu ouvi aquela frase, que a Bíblia é a raiz das coisas, no meio das coisas é o coração das coisas, e em cima é a cabeça das coisas, da boca de uma criança de 2 anos, que não sabia falar, eu entendi que também existe espíritos bons, que entra em contato conosco e usa crianças também, usa as crianças, até porque elas são mais puras do que nós. Concorda comigo? Então, e ali, a Bíblia já tinha sido retirada. A Bíblia tem sido retirada anualmente. E em século tem sido feito revisões. E então, há muita perca do original, em relação àquela que nós temos hoje temos como tradução. Uma das coisas, então, foi o nome. O nome foi traduzido para todos os países. O nome do Criador e o nome do Filho, o nome dos profetas, foram traduzidos. O que de acordo com os estudos que eu fiz, como ser humano, em gramática, é um erro. Nome não pode ser traduzido. Nome tem que ser transliterado. Transliteração é o que tem que ser feito, e não tradução. Pois então é verdade, pois nós temos nomes de pessoas importantes, como artistas, políticos importantes, que o nome dele lá, no país dele, na língua dele, no idioma do seu país, é o mesmo aqui no nosso idioma. E assim, meu querido, minha querida, eu, conhecido por algumas pessoas,
que conhece o meu trabalho, me considero uma pessoa que acredita no Criador das Escrituras, no Criador das Escrituras. Mas eu vejo pessoas combatendo o Criador das Escrituras, né, combatendo o Criador. Porém, eu acredito que o Criador não é como algumas pessoas pensam. Eu creio que o Criador é um ser inteligentíssimo, que habita no céu dos céus, digamos assim, em uma área, em uma dimensão superior à nossa, e que de lá controla todas as coisas. Um ser inteligente que criou o nosso genoma, criou o nosso DNA, criou a nossa vida, e criou todas as vidas, e tem nos observado todos os dias. Ele não nos abandonou, ele, ao contrário, está bem perto de nós, de cada um de nós. Assim disse alguns sábios que já passaram por aqui. Mas um dia nós estaremos com ele e aguardemos a sua vinda. Mas eu comecei a falar para você sobre a minha missão. Ele me chamou para fazer uma obra na terra. Eu ouvi falar que viria um homem que restauraria todas as coisas, que na Bíblia o nome dele está como Elias, o Elias, e a Escritura fala que esse homem viria. Eu tenho vivido, agora que eu estou fazendo 62 anos, eu tenho vivido nessa terra, e eu digo para você que eu tenho feito da palavra um pão, tenho me alimentado dela, e eu tenho visto várias pessoas iniciar ministérios, iniciar pregações, iniciar trabalho. Gente, eu acredito que realmente a humanidade tende a ser sábios, mais sábios do que nós somos hoje. Eu tenho esse pensamento. Se você concorda comigo, segue-me, se inscreve no meu canal, tá bom? Eu sou uma pessoa de fé, e eu comecei a fazer experiências com a minha própria fé. Vendo pessoas doentes, eu comecei então a orar por elas, e elas começaram a ficar curadas. Eu coloquei mãos em cima, eu pratiquei imposição de mãos, porque eu aprendi que deveria praticar dentro da professora, com a minha professora, a Bíblia Sagrada. E aí comecei a colocar as mãos sobre enfermos, e eu comecei a invocar o nome do Criador. Na época eu conhecia o nome como Jesus, o nome do Filho, do Messias, Jesus. Assim eu fazia. Com o tempo ele me revelou que o nome dele era o nome do próprio Pai. Eu fui pesquisando. Então o nome do Pai se escreve com YHWH, as 4 letras. Porém ela tem origem no hebraico, escrita com letras hebraicas, Yud He Vav. Nos tempos de Yahushua, Josué, era escrito com 3 letras, Yal. E nos dias atuais é falado Yahu. Mas acredito que o Ru, a expressão Ru realmente, tem relação também com isso, com a questão gutural da fonética do povo, a mudança da fonética, que um povo de lá que falava Ial, saíram do seu país, foram para países que falavam arrastados, falava o R arrastando, né? Falava o U, som de U, como Ru, e passaram a falar Yahu, tá? Falando U com som de Ru. Tudo bem, eu não sou fanático, não vou dizer que o irmão que fala Yahoo está errado. Não, o povo do Pai falou Yahoo, e o Pai ama ele a si mesmo. E assim como a gente ama nossos filhos, nosso Pai eterno ama a gente, ama nós. Bom, é muito importante. Quando a gente é criança e não sabia falar o nome do Pai, nós falava papá, e o Pai nos entendia, nos amava porque não sabíamos falar seu nome. O Pai não nos ama somente porque nós conhecemos o nome. Ele ama porque Ele é amor. O eterno que eu falo, aquele que deu vida a todos nós, que criou milhões e milhões de vidas e entregou para nós administrar a natureza. Um dia nós partiremos daqui,
mas temos que fazer bom uso da nossa vida. Infelizmente não conseguimos ser perfeito como ele. Eu acredito que ele, em comparação a nós, ele é perfeito. Talvez ele não se ache perfeito, mas nós devemos considerar assim, ele perfeito, na nossa comparação, humilde comparação. Mas é interessante, eu jamais diria que eu sou o pai. Eu sou apenas o mensageiro do Eterno, o emissário Sandoval. Também pode chamar de bispo, a nossa lei permite, nossa gramática. Pode chamar também de apóstolo, como eu sou chamado na maioria das vezes, apóstolo. Por quê? Porque eu não fiquei só no banco da igreja, aprendendo, só ouvindo, como diz alguns irmãos, só ouvindo só. Eu fui atrás de conhecimento, e agradeço muito a um homem chamado pastor Daniel, da igreja adventista, que um dia me levou para um seminário adventista. Mas antes dele me levar, ele sabe disso, eu já destacava entre os meus irmãos da igreja, pregando o Criador, anunciando o Criador. Eu fui jovem, hoje já sou bem mais maduro, já adquiri muitos conhecimentos, e esse irmão, se ele já estiver vivo, ele está bem de bastante idade. Na época ele tinha uma faixa, umas 5, já tinha 6 faculdades, era muito inteligente. Eu acho que ele continua sendo, que o Eterno tenha, mas está com bastante idade. Mas quando ele chegava na minha cidade, irmãos, quando eu era adventista, eu colocava ele na minha moto e a gente ia evangelizar, fazendo a obra. E fui feliz. Mas chegou um tempo que eu descobri na Bíblia, pastor Daniel, se você um dia ouvir esse vídeo, eu descobri na Bíblia que os apóstolos oravam e as pessoas eram curadas, que os apóstolos impunham as mãos e as pessoas eram paralíticos, eram curados, coxos eram curados, mudo falavam, e aí eu continuei, e isso foi fazendo parte da minha vida, e chegou um tempo que eu comecei, então, para mim milagre era coisa natural, passava um aleijado perto de mim, logo ele andava, eu já queria fazer ele andar. Se ele passasse perto de mim um aleijado, eu já queria fazer ele andar. Até hoje eu tenho esse costume. Quando eu vejo gente de cadeira de roda, eu quero fazer ele andar. Quando eu vejo paralítico de muleta, eu quero fazer ele andar. Quando eu vejo pessoas doentes, de qualquer doença, eu quero fazer ele andar. Irmão, eu acredito que eu fui chamado para curar. Porque eu vi curas. Eu vi pessoas com tumores no corpo, que davam 1 quilo de massa. Cistos desaparecer diante dos meus olhos. Eu vi pessoas com câncer, que não comia, não se alimentava, estava o couro e o osso. Depois que eu parei na porta dela, eu falei, vem até aqui. Ela veio. Eu falei, o que você tem? Ela falou, estou com câncer. Eu falei, você está com câncer? Sim. Eu falei, eu venho do hospital Inácio de Loyola, é isso? É. E eu tive mais de 2 anos lá, mandaram para casa para morrer. Eu já dei aquelas crianças minhas ali, tudinho, está tudo dada. Eu falei, eu quero orar por você. Eu sou o pastor Sandoval, falei para ela. E ela me falou assim para mim assim, todo pastor já orou por mim. Eu falei, falta um. Aí eu orei por ela, irmão. Na hora que eu falei, sente aqui. Ela sentou na cadeira, eu coloquei, aonde dói em você? Aí eu coloquei as mãos em cima dela. Me lembro como hoje, viu, irmã? Não estou mentindo para você, para poder te convencer, não, tá? Eu quero que o Eterno, que é a minha luz, e me assiste a falar, me acompanhe nesse momento aqui. Eu coloquei as mãos ali. Eu falei, coloca as mãos aí em cima. Aí eu me permito colocar a mão em cima das suas mãos. Ela falou, permito. E era acima do ventre dela, um lugar delicado. E eu falei assim, todo mal presente aqui agora, toda enfermidade sai. Em nome do Ial. Em nome do Ial Todo-Poderoso, a quem eu sirvo. Do Ial, a quem eu sirvo. Quando eu falei assim, ela gritou. Ai! Deu um grito estridente, mas foi alto demais. Eu tirei a mão, ela falou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, quando você estava orando, eu senti sair dentro de mim uma batata quente, com raízes. Naquele momento, eu falei, então você foi curada, porque algo sobrenatural aconteceu, tá bom?
Eu falei, você não estava conseguindo andar não? Ela falou, não consigo andar, não consigo nem dar um passo. Eu falei, agora ande aqui na minha frente. E ela começou a andar. E ela ficou curada. E ela andou e está curada até hoje. Até hoje. São inúmeros casos que eu já vi. E eu venho aqui falar desse poder que é nos dado gratuitamente. E eu, como adventista que já fui, há 20 anos, durante 20 anos da minha vida eu fui adventista, eu comecei a fazer orações de cura dentro da própria igreja com os irmãos. E os pastores disseram para mim, aqui você não pode fazer isso, porque nós não praticamos, não temos esse costume. Eu falei, então tá bom, não tem problema não. Parei e comecei a guardei comigo aquilo, fiquei mais um tempo por ali ainda, e depois de um certo tempo, eu me desliguei totalmente da organização, e fui praticar a fé, e praticar a cura, e muitas pessoas já foram curadas, e tem áudios, vídeos, de pessoas que dão testemunho de minhas orações, mas eu nunca, jamais, eu me coloco na posição de um restaurador. A minha missão é restaurar. Então eu passei a restaurar um evangelho que prega a cura, milagre, mas que guarda o Shabat, guarda o sábado do 7º dia. E aí então eu enfrentei problemas, porque você sabe que os adventistas enfrentam problemas por causa do Shabat, do sábado, tanto na questão social, por isso é muito difícil emprego, porque dá o sábado livre. Mas eu falei, eu não vou abrir mão disso. Por quê? Porque o Shabat está lá no começo da Bíblia. Está no começo da Bíblia. E também o Shabat era o costume de Yahushua e Yahusha, né? Para aqueles que creem em Yahushua, para aqueles que creem em Yahusha e Yahusha. Lucas 4,16 diz, e entrando em Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado, segundo o seu costume. Então o Messias, como Messias, ele teve o costume de guardar o Shabat. Então eu não abri mão do Shabat não, nunca abri, nunca morri de fome por isso. Tenho vivido guardando o Shabat até o dia de hoje. E aí, juntamente com o Shabat, guardando o Shabat, me tornei o que meus irmãos vão chamar agora, viu, adventista, que você não queria. Eu combatia muito eles. Eu combati demais o povo que falava em línguas, que falava essa línguas estranhas, língua espiritual. E eu combatia muito eles. Eu dizia que isso não é bom, não é do Pai, e provava com A mais B isso, e aprendi a provar. Eu aprendi a provar pela Bíblia que aquilo não é do Pai. Até que um dia eu falei assim, eu quero saber se isso é do Pai mesmo, eu quero ver. Se acontecer comigo, se acontecer comigo, eu quero que aconteça. Porque se acontecer, eu quero tirar a prova dos 9, a prova real. E uma certa vez eu fui numa vigília, buscar o tal do batismo com o Espírito Santo, tão falado pelos pentecostais. Meu querido, para minha surpresa, eu fui e não recebi não. Clamei, naquele tempo tinha que falar aleluia, 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 exaltar, né? Glorificar, que eles chamam. E eu falei, por horas, isso aí não aconteceu nada. Na segunda vez eu fui. Na segunda vez eu levei minha esposa, aliás, na primeira e na segunda eu levei ela. Na segunda vez, minha esposa, olhei do lado assim, ela estava chorando e com a língua enrolada, falando umas palavras que eu não entendia. O pastor, que já conhecia o dom de língua, falou bem, conhecia o processo, disse assim, eu falava, para de chorar, mulher, mas era o choro espiritual, era o choro do Espírito. Eu amei aquilo. Eu falei, ei, que coisa linda, né? Falando línguas estranhas, balbuciando, mas falavam as línguas. E na outra vez eu fui buscar, eu não recebi, né? E na outra vez eu fui buscar. Eu falei tanto em línguas estranhas. Aliás, eu falei tanto, glória, aleluia, 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 que partiu a minha língua, debaixo da minha língua chegou a cortar aquela pelezinha que segura a língua, né? Você conhece isso? Em um certo momento, aí tá, eu não recebi, né? Noutra vez eu fui buscar. O pai me deu uma aula
o Criador me deu uma surra, que eu costumo dizer, e na outra vez aconteceu. Eu estava ali falando, aleluia, 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 e dado momento, fui tomado em línguas, meu irmão, e falei em línguas ali, não parava mais de falar, e não conseguia parar, fui tomado por línguas, e isso está ali, no livro de Atos 2, né? Atos 2, 1 e 3, e no dia do Pentecostes, a Bíblia, estava todos reunidos, e todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente, diz a palavra, e encheu toda a casa aquele vento, onde estavam reunidos, quem? Os apóstolos, os emissários, os bispos da época, assim falado hoje, estavam todos reunidos, e ali naquele momento, então, línguas como que de fogo, tipo, como se fosse visão de línguas, pousou sobre cada um deles, e todos começaram a falar em línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Então, o dom de línguas foi visto dessa forma, primeira manifestação sobre eles. Mas antes disso, o Messias havia estado com eles, e disse que deveriam eles ficar na cidade, naquela cidade, até que do alto, veja bem, dos céus, fossem revestidos. Então naquele momento, aqueles homens pousaram a língua sobre eles, eles então receberam o revestimento de poder. Naquele momento eles receberam revestimentos de poder. Quando se fala em língua, recebe revestimento de poder, e é isso que a minha esposa havia recebido, eu não sabia, né? Revestimento de poder, não estava sabendo ali ainda, não tinha aquela experiência, estava assim, estava verde ainda na experiência, né? Estava me tornando pentecostal e não sabia. O povo pentecostal é um povo abençoado que a gente conhece no país todo, o Brasil, né? São um povo amoroso, humilde, e que não tenho nada contra, não, cada um na sua fé, e vamos em frente, né, irmãozinho? Aleluias. Aqui também, hoje eu quero dizer para você, meu irmão, que eu sou pentecostal. Com essa experiência eu me tornei pentecostal, porque eu também falei em línguas, como você falou um dia. Eu creio no Pentecoste, eu creio que a igreja, o corpo de Alcha nasceu mesmo ali no Pentecoste, ali os gentios, né? Porque ali foi derramado também sobre os gentios, né? Então nós observamos ali que várias pessoas, cerca de 14 nações, estavam debaixo do céu no dia do Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa dos Yaldim, e ali pousou línguas como que de fogo sobre cada um dos que estavam presentes. E eu quero dizer para você que creram, receberam a mensagem do Salvador através de pessoas que eles pensavam que estavam embriagados, porque alguns pensaram que eles estavam embriagados, porque receberam a língua sobre eles de fogo, língua como que de fogo, não era de fogo, é como que de fogo, passaram a falar em língua conforme o Espírito concedia que falasse, e a palavra fala que eles foram uma bênção, e passou a ser marca registrada, passaram a orar para os irmãos, outros irmãos receber o Espírito Santo, passaram a orar por eles para que recebessem, e quando orava para receber, também acontecia a mesma coisa que eles, passaram a falar em línguas, como que línguas inteligíveis na gramática atual, para a gramática atual deles. E até hoje, irmãos, quem fala em línguas, está escrito em Atos 14, viu? Começa lá no primeiro versículo, que quem fala em língua não fala aos homens, visto que ninguém entende, em espírito fala mistério com o Pai. Quando nós falamos em línguas, falamos em mistério com o Eterno. Aleluia. Então, de adventista a pentecostal, entendeu? De adventista a pentecostal. Tento falar isso com meus irmãos pentecostais. Busque, faça busca, porque eu sou um adventista de coração,
de coração, porque eu creio no advento do grande Salvador. E aí eu quero tocar num ponto interessante para você, como adventista, ex-adventista de denominacional, para agora pentecostal, isto, mas que crê no Shabat, nos mandamentos, me esforço para praticar. Não é fácil não, mas aquele que diz que conhece e não guarda é mentiroso, e nele não está a verdade, também sei disso. Então por isso procuro zelar pelas 10 palavras sagradas, mas mesmo assim confesso que não é fácil não. Eu devo ter de vez em quando a gente comete algumas falhas, mas só o sangue de Yahshua que nos purifica. O sangue de Yahshua nos purifica, né, do Filho. E aí eu quero falar algo interessante com você, sobre aquilo que eu falei sobre a sorte sagrada lá no início. Nesse caminho eu descobri que existe a verdade. Então eu procurei conciliar Shabat com batismo com o Espírito Santo, procurei conciliar isso. Sim, a visão do advento, a vinda do Messias, com poder e grande majestade, grande resplendor, vindo sob as nuvens dos céus. Mas temos ouvido falar, né, de muitos ensinamentos, cada denominação tem um diferente, né? Mas eu fui organizando o meu trabalho, fui reunindo só verdades, e registrei o ministério, porque é preciso registrar o ministério, é preciso, né? Para fazer casamento oficializado tem que ter o aval de um juiz, e para isso tem que ter um ministério registrado. Então eu registrei o ministério de Yahshua, sim, pentecostal, crendo no batismo com o Espírito Santo. Então seja bem-vindo você, seja bem-vindo minha irmã, meu irmão, para esse ministério. Membre-se hoje mesmo em nosso ministério, que é registrado, viu? Tá registrado. Nós temos hoje o emissário Sandoval como apóstolo Sandoval para muitos, e como emissário também. Creio em Yahshua. E aí, meu querido irmão, mas eu jamais vou falar que eu sou quem? Yahshua. Eu estou restaurando a verdade do Pai, porque eu comecei lá no Adventismo, mas eu nasci segundo a carne. Nós somos carne e osso, somos filhos de alguém humano. Mas existem pessoas que eu já conheci que falou que era Jesus. Quando eu era adventista, encontrei gente falando que era Jesus nas minhas andanças por aí, e vou encontrar gente falando que é Yahshua por aí. E é esse ponto que eu quero falar com você nesse vídeo. E Yahshua, quando vier, 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52, 53, quando ele vier, ele irá ressuscitar todos os mortos que morreram, desde o primeiro justo, começando como aquele que Caim matou, o Abel, o irmão, começando por Abiúl, o Abel, né? Conhecido como Abel, mas é Abiúl, nós sabemos. Então quando Yahshua vier nas nuvens, ele virá nas nuvens, e todo olho verá. Está escrito isso em Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo, exatamente, 1 Tessalonicenses capítulo, 16, tá? Aliás, perdão, capítulo 4, verso 16, é isso aí. Estava pensando em outros números aqui, já deu um negócio. Então, vamos falar de números ainda nesse canal, nesse vídeo ainda. Outros números aí que você vai gostar. Vou dar uma pincelada rápida, bem rápido, seremos rápido. Falamos da fé, né? Tem que ter fé. Então, ele virá e todo olho vai ver. Então eu vim de mãe e de pai, e a escritura fala que Yahshua, quando vier, virá do alto. Os anjos disse lá no livro de Atos 1:11, varões galeus, por que estáis olhando para o Shabat, para o Shamayal, os céus? Esse mesmo que está ascendendo aos céus, subindo, da mesma forma irá descer. Então aí, irmã, vai aparecer gente nessa terra dizendo que é Yahshua que já veio e que está aí na terra. Não acredite não, tá bom? Combata isso aí. Vamos junto combater esses falsos Yahshuas que vão aparecer. Vai aparecer falsos Yahshua, e eu não duvido que não já tenha aparecido, tá bom? E nós estamos aqui para pregar o evangelho de Yahshua, mas o verdadeiro, o genuíno, tá bom? E aí, mas eu quero dizer o genuíno no sentido de que eu acredito em todos os profetas. Eu creio em todos os profetas da Bíblia. Você crê? Porque eu creio, porque Shaul falou,
Shaul falou isso, né? Eu creio, diante dos governantes, dos reis, ele falou, eu creio em tudo que está escrito na Torá, ele falou, no Antigo Testamento, no Antigo Concerto, eu creio, tudo que está lá, e na lei e nos profetas, Agripas, ele fala isso, diante de Agripas. Então, meu querido, nós precisamos crer como Shaul creu. Shaul creu que o quê? Que todos os profetas têm que ser respeitados, tem que ser honrado. Eu creio que o pai teve um povo na terra lá atrás, que era Yaushuru, era só ele. Naquela época, o pai só se dirigia e escrevia para ele, sim ou não? Sim. Tinha aí um polvinho miudinho dentro misto, de goim gentil, que estava lá junto com eles, mas o povo mesmo do pai era o povo de Abraham, conhecido como Abraão. Esse povo, o grande ser celestial, se manifestou a eles, aos profetas. Alguns absorveram mais conhecimento e escreveram pergaminhos, né? Couro de animais. Mas quero dizer para você, meu querido, é exatamente isso. É que os profetas são dignos de respeito. Eles então prometeram o Messias e falaram que o Messias viria. No livro de Judas, próximo de Apocalipse, irmão de Elcafe, próximo de Apocalipse, Judas 1, capítulo 1, verso 14, do 11 ao 14, ali está dizendo para nós o seguinte, que vejo, ele falou que via Enoque, foi Enoque, tá? Ele falou que Enoque, ele escreveu sobre Enoche, né? Dizendo que Enoche viu o Criador vindo com seus milhares e milhares e milhares. Quem? O próprio Messias vindo. Essa vinda ainda não veio, não aconteceu. Aquela vinda que Enoche profetizou em Judas, livro de Judas 1:14, ainda não aconteceu. Então vai acontecer. Vai acontecer e eu aguardo essa vinda aí com poder e majestade. E eu creio que você também. A vinda do Salvador virá, acontecerá com poder e majestade sobre as nuvens do céu. Ele vai tocar a trombeta, tá? Na hora de manifestar nas nuvens do céu, todo mundo vai ter que correr né? Corre, meu irmão, para receber a tua bênção. E aí então o Salvador vai nos transformar num abrir e piscar de olhos. É incrível, né? Seremos transformados de corpos mortais para imortais. Pois convém que o que é mortal em nós seja convertido em imortalidade. Então é isso que vai acontecer quando o Messias vier. Transformação de toda a matéria, de todo o nosso corpo físico, para quem o aguarda. Assim está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Não se engane nem se deixe enganar. O Mashiach, o Messias, Mehushihai, disse que viria falsos ungidos, falsos Mehushihais e até falsos profetas nos últimos tempos, e que distorceria a palavra dele e diria que é ele. Então ele disse: se disser ei-lo ali, ei-lo no deserto, ei-lo no campo, ou ei-lo dentro de uma casa, não creais, porque não será assim. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Mashiach, do Messias. E essa vinda que eu aguardo desde então. Nesse ponto eu agradeço o Pai por ter usado meus irmãos adventistas para isso, para me ensinar a vinda do Mashiach na Escritura. E também os nossos irmãos pentecostais também me dão as mãos nesse ponto, porque nós temos esses pontos em comum, bem de fé, ou seja, iguais. Por isso que eu não... Jamais, quem está esperando Yahushua vai meu inimigo. Quem está esperando Yahushua assim, é meu irmão. É meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs de fé, de Emuná. Eu os amo. Então eu, missário, apóstolo, bispo Sandoval, apóstolo Sandoval, chame como queira, eu me identifico como um apóstolo, um dos apóstolos de Yahushua. Porque eu creio que ele deu dom para apóstolos, está na Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 8. Ele levou consigo o cativeiro, né? Ele subiu ao alto, levou os que estavam cativos consigo. Deixa eu ajeitar aqui. Subindo ao alto,
deu dons aos homens. Tá? Deu dons aos homens. Primeiro para apóstolos. Bom, e começou lá com os 12, então. Começou com os 12. E aí, eu creio que a obra não morreria. Eles continuaram fazendo apóstolos. Porém, a igreja passou a ser perseguida, vocês sabem disso. Mas eu acredito que nós alcançamos o que chamamos de liberdade religiosa. E o evangelho passou a ser pregado de novo. O evangelho protestante. Eu creio também que o evangelho católico também, a crença católica mudou muito. Nossos irmãos católicos não são mais os seguidores na íntegra de Constantino. Então cremos que o mundo tem ficado melhor. O Criador tem trabalhado na questão religiosa do mundo. Eu vejo muitas pessoas falando mal de igreja, de religião. E nos últimos dias tem surgido muitas pessoas falando mal de apóstolo, de pastor, de líder religioso. Irmãos, o que seria do mundo se não fosse a religião? Imagine aquele tempo bárbaro lá, aquele tempo que os bárbaros andavam com a lança, com a arma na cintura, matando quem eles queriam. Não foi a religião que combateu arduamente isso? Então põe a mão na consciência, irmão. Religião não faz mal, não. Religião, a palavra religião vem do verbo religar, religação do homem com o Criador. Quando o homem aceita uma religião, ele entrou numa religião, ele estava perdido, ele estava drogado, viciado, ele estava atolado nas drogas, na dívida, ele ia se matar, suicidar. Uma religião salvou ele. Alguém que aprendeu do Pai, foi usado por ele, para ele. Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento. Algumas pessoas não têm o conhecimento que o apóstolo Sandoval tem aqui, mas um dia poderá ter, se assim abrir o coração. Quero dizer para você que eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para fazer a minha obra, e a minha obra é essa: pregar o Mehushai, pregar o Messias. Ele é contra o quê? Ele não habita em templo. Eu tenho falado sobre isso. Irmão, o Messias, ele não mora em templo. O Criador não mora em templo, mas ele vem em templo, se faz presente sim. Ele nunca falou contra templo. Não vejo isso na Escritura. Ele fala, alguns falaram bem assim: mas o Criador não habita em templo feito por mão de homem, que é um assunto longo. Eu falo, irmão, quem falou isso foi Shaul, não foi? Ele estava lá na Grécia, cercado de templo de ídolos. Aí ele falou para eles lá. Ele não falou para a noiva, para o povo de Alcha. Porque o povo de Alcha é sabido disso, que o Daúde quis construir um templo. Ele quis construir o templo. O Criador falou: tu não me fará templo. Mas ele sentou no coração de fazer. Ele havia preparado tudo armado, juntado dinheiro, guardado ouro para fazer o templo, tudo mais. E o Criador falou para ele: tu não me fará, mas o teu filho que há de nascer de ti me fará um templo. Aí eu pergunto: o teu filho, olha o Criador falando para chamar Salomão, né? Salomão, né? Conhecido como Salomão. Teu filho que há de nascer de ti me fará um templo. Então cai por terra esse pensamento de que o Criador é contra templo. Eu não posso pregar que o Criador é contra templo baseado em um versículo de Atos 2, aliás, Atos 17, 24, né? Atos 17, 24, exatamente, que fala lá, que o Shaul falou, e o próprio Estevão, diácono, usou a fala dele, para se dirigir àqueles homens do templo. Aqueles homens do templo na época estavam apostatados do Pai, né? Estava totalmente, 100%. Estava querendo apedrejar o diácono. Então ele diz isso, tá, para ele: olha, o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Tá, se eu não posso entrar lá, então porque o templo é de vocês, do homem. Porque se fosse do Pai, eu poderia falar o que eu tenho que falar. Então, ali tudo bem, é uma questão de lei, de ordem no templo, tinha que falar. E se ele tivesse, talvez, diplomacia, talvez tivesse conseguido falar com mais jeito, né? Mas é importante entender que ele usou a fala de Shaul, que estava na Grécia e Atenas, perturbado de ver a cidade entregue aos ídolos, os templos cheios de imagens. Então Shaul falou para aqueles homens gregos lá de Atenas, os atenienses: olha, o Criador que fez o céu e a terra não habita em templo feito por mão de homens. Aí ele fala isso, e os irmãos então agora pegaram alguns irmãos que não gostam de templo,
Tem alguns irmãos que não gostam de ir para a igreja, não gostam de templo, e alguns até saíram da igreja. Mas o motivo de sair da igreja foi porque não queriam pagar o dízimo no templo, porque o templo tem que ser mantido, então não é de hoje, tá? Que o Criador estabeleceu que o dízimo tem que ser levado, tem que ser entregue para fazer a sua obra. Alguns que creem que está fazendo a sua obra, a obra do Pai, então usou essa ferramenta, esse instrumento para poder fazer a obra do Pai crescer. Infelizmente alguns extrapolaram, ficaram bilionários, milionários com isso e não fizeram o trabalho decente, correto? Eu não estou aqui para julgar esse povo, não vou julgar essas pessoas, tá? Quem vai julgar é o Eterno, mas eu não faço isso. Eu sou uma pessoa que tenho tenho ética nesse ponto aí, tá? Quem vai julgar é ele, eu não sou juiz, mas eu estou fazendo o meu. Mas o meu inclui os profetas todos das Escrituras. O meu evangelho que eu prego não prega contra Malaquias. Malaquias é um profeta e eu não prego contra ele. Eu prego que ele é um profeta do Eterno e que o dízimo realmente pertence ao Criador, a obra daquele que eu falei que é o ser inteligente, criou o céu e a terra. Ele estabeleceu através deles que levasse o dízimo para eles. Aquele povo era povo dele e estava em desobediência. E por isso ele chamou de ladrão, chamou de roubadores aquele povo. Naquela época era só aquele povo que era povo dele, o povo de Israel, conhecido hoje como Israel, que é Yalshuru, que eu sei disso e você sabe. Mas hoje em dia não é só o povo do Pai. Mas aquilo ali fazia parte do antigo concerto. Olha, o antigo concerto. O que foi abolido no antigo concerto, na minha pregação, é a sacrifício de animais, as festas religiosas, que foi dada para Yalshuru, e o restante tudo permaneceu. O dízimo permanece. Por quê? Porque eu leio em Hebreus capítulo 7, versículo 8, Yahusha recebendo dízimo. Em Hebreus 7, 8, o Yahusha recebe dízimo no Shamayal. Pode pegar a sua Bíblia e abrir Hebreus 7, 8. Depois você comenta esse vídeo, tá bom? E compartilha com as pessoas. Mas aí olha lá diz assim, lá diz assim a palavra: aqui na terra recebe dízimo homens que morrem, mas ali, está a palavra ali, mas querendo dizer o Shamayal, ali no Shamayal, recebe aquele que aqui se testifica que vive. Então é isso que está no livro de Hebreus capítulo 7, versículo 8. Eu aqui testifico que Yahusha vive, e você. Então quem é que recebe então? É Yahusha. Ele recebe o dízimo? Recebe sim. Hebreus 7, 8. Vai lá e confere, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Quero dizer para você que eu caminhando, eu descobrindo coisas do Pai, recebendo revelações. Recebi a revelação da sorte, que nenhum ministério prega, só o nosso ministério prega o ministério da sorte, como foi praticado em Atos 1:26, quando escolheu também um novo apóstolo no lugar de Judá ou Judas, que morreu enforcado. Ficou 11, escolheram o outro, tá bom? Então ele lançou sorte. Então hoje eu restaurei a sorte no nosso ministério, e nós fazemos o uso da sorte sagrada para tornar pessoas milionárias, tá bom? Milionárias. Entre em nosso vídeo e ganhe na Mega Sena conosco, porque nós temos estudos que explicam como ganhar na Mega Sena, tá bom? E como ganhar na Quina, como ganhar na Loto Fácil. Estamos trabalhando pela Loto Fácil, mas da Mega e da Quina nós já temos trabalho que ajuda pessoas a ganhar na Mega ou na Quina. Venha fazer parte do nosso grupo e do nosso ministério, Igreja Pentecostal da Restauração. Pode falar também o Rolial Pentecostal da Restauração, do apóstolo Sandoval de Yahusha. Primeiro Yahusha. Eu sou apenas o servo, aquele que mais faz por ele, e ainda é pouco, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Aminal.